Você já teve a sensação de que o mundo das criptomoedas está virando um parque de diversões sem regras? Pois é. Hoje a gente vai conversar sobre algo que tem passado batido por muita gente, o excesso insano na criação de tokens, e o que isso pode significar para você que está tentando fazer seu patrimônio crescer nesse universo maluco das criptos. Não é papo de pânico, é conversa reta. E se você ficar até o final, vai sair daqui com uma visão completamente diferente sobre esse mercado. Para começar, deixa eu te jogar uma informação que vai fazer você repensar tudo. No dia 11 de abril deste ano, o número de tokens criados em um único dia ultrapassou a marca absurda de 212 mil novas moedas. Sim, você ouviu certo. Em apenas 24 horas. Para ter uma ideia do tamanho desse absurdo, há 6 anos, em 2019, a média de criação diária girava entre 80 a 150 tokens por dia, o que já parecia meio exagerado para a época. Mas hoje, o número cresceu tanto que se tornou incontrolável. Estamos falando de uma avalanche de criações, e não estamos contando só memecoins engraçadinhas ou projetos independentes, estamos falando de uma verdadeira infestação de tokens sem propósito, sem estrutura, e sem vergonha na cara. Mas o que significa isso na prática? Significa que o mercado cripto, que já era conhecido por ser um território onde o faroeste reina solto, agora se transformou num campo minado. E pior, cada uma dessas minas pode estar camuflada de oportunidade. Só que, na real, são armadilhas prontas para sugar seu dinheiro e evaporar com ele enquanto você ainda está tentando entender o que são contratos inteligentes. Vamos ser sinceros? A maioria desses tokens novos não tem absolutamente nada de novo. São cópias baratas, montadas em templates prontos, feitas por pessoas que não querem inovar, querem lucrar com a sua ingenuidade. E não tô dizendo isso com ar de superioridade, não. Já vi muita gente boa cair nessa. Porque o que mais tem hoje são projetos mascarados de oportunidade única, que na verdade não passam de iscas para atrair gente sonhadora. E aí você pode estar se perguntando, mas será que todos são assim? Não tem nenhuma iniciativa honesta nesse meio? Cara, pode até ter. Mas é como procurar uma moeda de prata em um aterro sanitário de 300 hectares. Pode ser que exista, mas o esforço, o risco e o tempo que você vai gastar tentando encontrar isso talvez não compensem. Pensa comigo, você toparia jogar seus planos de vida numa roleta de 200 mil números, sendo que só meia dúzia deles prestam? E olha só, o que mais me preocupa nessa história toda nem é o número em si. É o impacto psicológico que isso gera em quem está começando agora. Imagina o cara que chegou no mercado cripto há 3 meses, ainda tentando entender o que é uma blockchain, e se vê diante de uma vitrine com centenas de milhares de moedas novas surgindo a cada semana. Ele entra com aquele brilho no olho achando que vai achar a nova Ethereum, e sai com a carteira esvaziada e a cabeça cheia de dúvida. A verdade é que esse cenário cria uma ilusão muito perigosa. A ilusão de que você precisa encontrar a gema escondida, o próximo estouro, a oportunidade invisível, para dar certo no mundo cripto. E isso, meu amigo, não é estratégia. É desespero disfarçado de esperança. Porque ninguém fala do que realmente funciona a longo prazo. Ninguém diz que o segredo está na consistência, não no hype do momento. A realidade que a galera não quer ouvir, mas precisa ouvir, é que a grande maioria dos ganhos sustentáveis nesse mercado não veio de aposta em memecoin, mas de posicionamento consciente em ativos com proposta real, tecnologia sólida e tempo de mercado. E não é preciso ser um gênio para perceber qual é o ativo que carrega todas essas características. Ele começa com um bit e termina com um coin. Mas vamos deixar isso para aprofundar depois. O que eu quero plantar na sua cabeça agora é o seguinte: o aumento desenfreado de tokens não é sinal de prosperidade. É sintoma de saturação. É o reflexo de um mercado onde cada vez mais gente tenta se aproveitar da ingenuidade alheia para fazer dinheiro fácil, e isso, infelizmente, acontece com a sua permissão, toda vez que você investe sem entender o que está comprando. Lembra da época em que criar um token era um feito quase técnico, reservado para desenvolvedores curiosos e apaixonados por blockchain? Isso ficou no passado. Hoje, qualquer pessoa com um notebook, 15 minutos livres e um tutorial do YouTube consegue lançar seu próprio token na rede.
Isso virou literalmente uma linha de montagem de promessas vazias. E o pior de tudo, muitos desses tokens nem sequer foram criados com a intenção de durar. São efêmeros por natureza. Nasceram para explodir e sumir, o famoso esquema Pump and Dump, onde os criadores incham o preço com marketing agressivo e depois abandonam o projeto, deixando a galera com o prejuízo na mão. Isso não é teoria da conspiração, é prática comum. Agora pensa comigo, com essa enxurrada de moedas surgindo a cada segundo, como é que você consegue identificar o que realmente presta? Como é que você filtra algo com valor em meio a tanta porcaria digital? A resposta é dura, mas real. Na maioria das vezes, você não consegue. E isso muda completamente a forma como a gente deve encarar o mercado cripto daqui para frente. Se você chegou até aqui, parabéns. De verdade. Porque isso já mostra que você não está aqui pelo oba-oba. Você está tentando entender o que está por trás da cortina, e isso é mais raro do que parece. A maioria das pessoas desliga o vídeo nos primeiros 2 minutos porque não querem ouvir a verdade. Querem fantasia, promessas e moedinhas mágicas que multiplicam patrimônio do dia para a noite. Mas você é diferente. E é para você que eu tô falando. Agora que a gente já expôs essa tempestade de tokens que surgem do nada e desaparecem do mesmo jeito, precisamos ir mais fundo. Precisamos falar de intenção. Porque no fim das contas, o que separa um projeto legítimo de uma fraude bem maquiada é justamente a intenção de quem está por trás. E olha, pode parecer simples, mas identificar essa intenção exige um nível de atenção que a maioria das pessoas não pratica. Quer ver só? Comece a reparar no discurso dos criadores de projetos novos. Muitos dizem que estão revolucionando o sistema financeiro, que vão democratizar o acesso à renda, ou ainda incluir os excluídos. Tudo isso soa lindo, né? Mas se você vasculhar um pouco mais, vai perceber que essas frases estão em praticamente todo. Vite paper genérico. É quase um modelo pronto de como parecer inovador sem precisar provar nada. Agora me diz, cadê o time? Cadê o código aberto? Cadê a transparência na alocação dos fundos? Qual o plano de sustentação a médio e longo prazo? Se não tem nada disso, é pura cortina de fumaça. E se mesmo assim você sentir que vale a pena tentar, talvez o que esteja falando mais alto não seja o racional, e sim a emoção. E é exatamente aí que você se torna vulnerável. O mercado cripto é uma máquina de amplificar emoções. Medo e ganância andam de mãos dadas aqui. Você vê um token novo subindo 2000% em 2 dias e pensa, se eu tivesse entrado, agora estaria rico. E esse pensamento te empurra para dentro da próxima armadilha, como um peixe que viu o brilho do anzol e ignorou o gancho. A diferença? No mar, o peixe perde a vida. Aqui, você perde o patrimônio. E o mais perigoso é que, no meio disso tudo, surgem figuras que parecem ser confiáveis. Pessoas com cara de especialista, que montam comunidades, fazem lives, jogam jargões técnicos, mas que, no fundo, estão comprados pelo projeto. Ou pior, fazem parte da engrenagem que está empurrando aquele token para cima antes de tirar o pé do barco e deixar todo mundo afundar. Teve um caso recente que ilustra isso bem. Um token chamado Nexarize, que prometia criar uma ponte entre inteligência artificial e blockchain, apareceu do nada, captou uma grana absurda com marketing agressivo e influencers pagos, e simplesmente desapareceu 3 semanas depois. O site sumiu, o perfil oficial apagou todos os posts, e os fundadores, que se apresentavam como engenheiros de dados formados em universidades renomadas, nunca existiram de fato. Tudo fake. Tudo montado para impressionar e atrair incautos. É por isso que, hoje, mais do que nunca, é preciso criar o hábito de duvidar primeiro e investir depois. Inverter essa lógica pode parecer rude, mas vai te proteger de muita dor de cabeça. Não tenha medo de parecer desconfiado. Num mercado onde 80% das ofertas são armadilhas, a desconfiança é sua maior aliada. Outro ponto que merece atenção, a facilidade de criação de tokens não se limita mais a redes como Ethereum e BNB Chain. Com a popularização de soluções como Solana, Base e outras L2, a barreira de entrada ficou ainda menor.
Isso ampliou o acesso, o que, à primeira vista, parece bom. Mas quando qualquer pessoa com meia dúzia de cliques consegue lançar uma moeda e vender promessas em um Discord, a gente precisa refletir: estamos democratizando inovação ou espalhando veneno digital? E no meio disso tudo, existe uma ironia cruel. Nunca foi tão fácil para um golpista enganar. Mas também nunca tivemos tanta informação à disposição para nos proteger. O problema é que pouca gente usa essa informação. Por que investigar, comparar, pesquisar, dá trabalho? É muito mais fácil seguir o que um TikTok ou um Reels te sugeriu. E isso, meu amigo, é o atalho direto pro fracasso. Agora, se você me perguntar, então qual é o caminho certo? A resposta talvez não seja a que você quer ouvir, mas é a que você precisa. O caminho certo é o mais chato. É o mais lento. É o menos glamouroso. Mas também é o mais consistente. Ele passa por estudar fundamentos, entender tecnologia, identificar ciclos e, principalmente, ignorar barulho. Nesse cenário, o Bitcoin continua sendo a base. O porto seguro. A fundação sobre a qual qualquer estratégia sólida deveria ser construída. Não porque ele é perfeito, mas porque é o mais testado, o mais transparente e o mais resistente às ondas do hype. E se você quer se aventurar em altcoins, memecoins ou seja lá o que for, faça isso com responsabilidade, com capital separado, e sabendo que aquilo pode virar pó em menos tempo do que você leva para preparar um café. Aliás, se você ainda não parou para fazer um check-up da sua carteira cripto, talvez esse seja o momento. Dê uma olhada fria e honesta no que você tem. Quantos desses tokens foram comprados por impulso? Quantos você realmente entende o que fazem? E quantos você só tem porque alguém indicou? A resposta para essas perguntas pode te mostrar se você está investindo ou apenas apostando. E já que a gente está nesse momento de reflexão, deixa eu te fazer um pedido bem direto: se inscreve no canal. Não é só pelo número. É porque se você chegou até aqui, é sinal de que você valoriza conteúdo de verdade. E esse tipo de pensamento é o que pode transformar não só a sua vida, mas também a mentalidade de toda uma comunidade. E mais, quero te convidar a interagir de um jeito diferente hoje. Nada de só comentar "ótimo vídeo" ou "valeu pela dica". Eu quero saber de você: qual foi a pior furada cripto que você já entrou? Seja sincero. Pode ser um token que sumiu, um projeto que evaporou, uma escolha impulsiva. Compartilhe aqui nos comentários. Não para se expor, mas para a gente aprender junto. E quem sabe até evitar que outros repitam o mesmo erro. Vamos transformar essa sessão de comentários num verdadeiro diário coletivo de aprendizados cripto. Se você chegou até aqui, pode ter certeza, você já está entre os poucos. Entre os que não se contentam com a superfície, entre os que têm coragem de encarar a realidade sem filtro. E, acredite, isso já te coloca alguns degraus acima da média. Porque nesse mundo onde o barulho é constante, silenciar tudo para ouvir o que faz sentido é um ato de resistência. Agora, vamos fechar esse papo como ele merece, com clareza. Porque se tem algo que esse mercado precisa com urgência, é de clareza. Já reparou que boa parte da confusão em torno das criptos surge justamente da falta dela? A linguagem complicada, os termos técnicos, os gráficos com 1000 indicadores, tudo isso, muitas vezes, não serve para informar. Serve para impressionar. E impressionar demais, sem explicar, é uma das ferramentas favoritas de quem quer te enrolar. E olha só como isso é estratégico: se eu te deixo confuso, você depende de mim. Se eu faço parecer que só os iniciados entendem o jogo, você se sente pequeno e busca alguém que te guie. E aí você entrega algo precioso, sua confiança. E na maioria das vezes, ela vai ser usada contra você. Por isso, a base de qualquer construção duradoura nesse meio precisa ser o entendimento. Não dá para construir liberdade financeira com base em cegueira. Por isso que, nesse canal, a gente não faz firula. A gente fala direto, doa a quem doer. Porque é isso que vai te brindar informação de verdade, visão crítica e, principalmente, autonomia. Sabe por quê?
Porque no final do dia, ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Pode ter o melhor analista do mundo te dando dicas, pode ter o maior trader te apontando tendências, mas se você não entende o que está fazendo, você é só mais um passageiro no ônibus da sorte. E o ônibus da sorte costuma quebrar no meio da estrada. O que a gente precisa fazer é virar motorista da nossa jornada. E para isso, o conhecimento não pode ser terceirizado. Tem que ser nosso. Tem que ser construído dia após dia. E sim, vai ter erro no caminho. Vai ter token que você vai comprar e depois vai perceber que foi cilada. Vai ter projeto que parecia promissor e virou poeira digital. Mas tudo isso é parte do processo. O que não pode acontecer é errar do mesmo jeito sempre. E sabe o que ajuda a não repetir erro? Trocar ideia com quem também está no caminho. Criar comunidade de verdade. Não aquela comunidade fake, inflada com seguidores comprados e bots que elogiam tudo. Tô falando de gente real, com história, com bagagem, com vontade de aprender e ensinar. Esse é o tipo de conexão que transforma um simples vídeo em um ponto de virada. Aliás, vamos combinar uma coisa aqui? Se você curtiu esse conteúdo, se ele fez você pensar, se ele te provocou de algum jeito, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um parente, alguém que esteja começando e ainda não viu o lado sombrio desse universo. Às vezes, um vídeo como esse pode evitar uma grande perda. E você pode ser a ponte disso. Agora, voltando para você, o que você está construindo aqui é mais do que uma carteira cripto. Você está moldando um novo tipo de mentalidade. Uma cabeça que não se deixa levar pela espuma. Que não cai na armadilha dos gurus do momento. Que sabe que por trás de cada número, tem uma narrativa. E que quem domina a narrativa, domina o jogo. Então, não deixa isso parar aqui. Não deixe esse vídeo ser só mais um que você viu e esqueceu depois. Transforma isso em prática. Em ação. Em hábito. Revisa seus investimentos. Questione as promessas que estão te vendendo. Pesquise o que ninguém quer que você descubra. E principalmente, compartilhe o que você aprende. E já que a gente está nesse clima de encerramento, deixa eu te fazer um último pedido. Mas não é aquele pedido automático que você ouve em todo vídeo, tipo, se inscreve aí. Não. Esse é diferente. Eu quero te convidar, de verdade, a fazer parte disso aqui. Esse canal não é meu. É nosso. É uma comunidade construída com base em verdades, acertos, erros e, acima de tudo, transparência. Então, se você sentiu que faz parte disso, se inscreve. Mas se inscreve não como quem aperta um botão e esquece. Se inscreve como quem entra numa sala onde quer permanecer. E mais, deixa aqui nos comentários a sua história. Me conta como você chegou até o universo cripto. O que te atraiu, o que te assustou, o que você já perdeu ou ganhou. E principalmente, o que você aprendeu com tudo isso. Vamos criar um espaço de troca real, onde cada comentário vira um pedaço do conhecimento coletivo. Nada de bajulação automática. Quero ler histórias de verdade. As boas, as ruins, as engraçadas, as que te fizeram evoluir. Porque é com isso que a gente constrói algo que vale a pena. No fim das contas, o mercado pode até mudar. A tecnologia pode avançar, os gráficos podem variar, as modinhas podem ir e vir. Mas uma coisa nunca vai perder valor, a verdade. E enquanto esse canal existir, ela vai ser o nosso combustível. Obrigado por assistir, por pensar, por questionar. E até o próximo vídeo.